Muito bem, meus irmãos, agora para a meditação, eu gostaria que os irmãos abrissem Atos capítulo 8, e nós leremos alguns versículos de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1 em diante, um texto já pregado, já conhecido, mas nós vamos meditar mais uma vez nessa noite, entendendo algumas questões importantes da igreja. Então vamos a Atos capítulo 8, versículo 1, nós leremos até o versículo 5. Atos 8, versículo 1 a 5, diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E tremendos que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Até aqui. Meus irmãos, eu tenho falado para a igreja da chamada mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E tenho falado para algumas pessoas em conversas, tanto nos estudos bíblicos e pregações, como conversas particulares, eu tenho falado da mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade todo mundo sabe o que é, né? Mas nós vamos amadurecendo na mudança de mentalidade. Por exemplo, uma mudança bem simples, bem simples mesmo em relação à mudança de mentalidade. Eu, quando era novo, quando era jovem, lá nos meus 13, 14 anos, eu só usava camiseta normal, camiseta normal com aquela gola. E quando eu olhava para alguém que usava camisa polo, ou mesmo uma camisa como essa com um bolsinho na frente, eu achava a coisa mais feia do mundo. Mais feia do mundo. E imagine camisa de manga comprida ainda com um bolso. Então eu olhava aquilo ali para mim, usar uma camisa polo ou usar uma camisa manga curta com um bolsinho, manga comprido, para mim era horrível, era feio. Eu só usava aquela camisa. Mas em algum momento da minha vida, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Em algum momento da minha vida, eu comecei a pensar assim, poxa, mas eu acho que a camisa polo, ela é boa, é bonita, né? Eu acho que daí quando eu coloquei a primeira, eu lembro quando eu coloquei a primeira, assim, olha no espelho, assim, não, gostei. Mas é uma mudança de mentalidade. Eu uso a camiseta gola como usava, mas uso hoje camisa polo, uso camisa aqui com o bolsinho na frente, camisa comprida, e se eu ganhar uma que tenha 3 bolsos, é capaz de usar também, porque a mentalidade da gente vai mudando. A gente muda. E na igreja a gente também tem que entender que certas mentalidades não podem fazer parte para sempre do nosso meio. E certas mentalidades não podem fazer com que nós nos acomodemos às coisas que aconteceram e estão acontecendo. Como eu disse para os irmãos, você vai estudar alguns locais e vai estudar o fenômeno do crescimento da igreja, e você percebe que as coisas são diferentes. Vamos imaginar, vamos analisar aqui a questão da Assembleia de Deus e a sua mentalidade, quanto à questão de missões. Então eu gostaria que os irmãos tentassem agora pensar em relação às Assembleias de Deus. Quantas Assembleias de Deus nós temos na cidade de Criciúma? Só em Criciúma. Quantas você acha que tem na cidade de Criciúma? Tu acha que tem assim mais de 10? Mas olha, muito mais de 10. Vamos dizer assim, será que tem 50 igrejas Assembleias de Deus dentro de Criciúma? Mais? Muito mais. Se a gente desse assim, umas 100 igrejas Assembleias de Deus espalhadas por Criciúma, a gente estaria ainda no número que é possível que tenha. Eu não sei o número exato, mas é possível que tenha. Quem já participou, é possível, é possível. Então nós olhamos para essa questão da Assembleia de Deus e nós vemos que ela tem inúmeras igrejas. E nós, presbiterianos, que muitas vezes batemos no peito, que somos reformados, temos as doutrinas, citamos os 5 solas, que isso e aquilo, aquele outro, nós temos quantas igrejas espalhadas numa cidade
de cerca de 300 mil pessoas, sem incluir Sara, sem incluir Forquilinha, sem incluir as cidades que estão circunvizinhas, bem pertinhas aqui. Nós temos quantas? Temos 2 aqui com a nossa congregação. Mas nós temos que mudar a mentalidade. Nós temos que rever biblicamente se nós não estamos errando, nós temos que rever nossas posturas, nós temos que rever as nossas ações, nós temos que rever nossas orações, nós temos que rever algumas coisas. Porque nós só temos 2 caminhos, ou nós olhamos e falamos assim, tá tudo bem, tá tudo normal. É que Deus, na verdade, gosta da qualidade, Deus não se importa com a quantidade. Olha, isso aí é uma grande bobagem, porque Deus se importa sim com a quantidade, e Deus abençoa também que tenha crescimento com quantidade. Por isso eu mencionei para os irmãos que algumas citações já anteriores, por exemplo, Patos de Minas, citei algumas vezes e volto a citar Patos de Minas. Mês passado, ele estava organizando a 9ª igreja presbiteriana na cidade de Patos de Minas, que é a cidade de Minas. A 9ª igreja presbiteriana. E um número de habitantes, 150 mil habitantes. 150 mil habitantes, 9ª igreja. Ou seja, se tivesse o mesmo número que Criciúma, 300 mil, teriam 18 igrejas presbiterianas, fora congregações que estão caminhando para se tornarem igreja. Então, nós temos que nos perguntar e temos que olhar à luz da Bíblia se aqui no Sul nós não temos algumas mentalidades talvez erradas, talvez distorcidas, talvez sem olhar para a Bíblia e perceber algumas coisas que talvez nós estejamos falhando. Nós não podemos dizer que, mas aqui o povo é mais duro, o povo é mais difícil. A Bíblia compara o povo sempre ao mesmo nível, é pecador em Minas, é pecador aqui. A questão é em relação à pregação do Evangelho, em relação a olhar os erros que foram feitos talvez no passado e nos perguntar se nós não estamos repetindo os mesmos erros e vamos continuar fazendo isso. E daqui vamos imaginar que a gente pudesse voltar, viajar no tempo e viajar com a máquina no tempo e viajar 150 anos para frente e dar uma olhada, continua tendo uma e a nossa aqui assim, desenvolveu como igreja, mas assim tá ali capengando. Então tem 2 daqui 200 anos. Nós temos que olhar para a Bíblia e trabalharmos essa questão, observarmos essa questão. Você já parou para pensar a respeito desse assunto em relação ao desenvolvimento das igrejas ou da sua própria igreja? Nós devemos observar nas Escrituras e olhar para a Bíblia. No caso desse texto, vamos então à meditação de algumas partes desse texto para nós pensarmos em relação ao crescimento da igreja. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Esse primeiro versículo que nós lemos, ele nos ensina muito sobre crescimento de igreja. Muito sobre crescimento de igreja. Porque aqui talvez alguém diga, mas como é que me ensina sobre crescimento de igreja? É porque nós precisamos aprender como igreja que aquele que hoje é inimigo da fé, amanhã pode estar conosco batalhando pela fé. Não significa que aqueles que nós olhamos hoje, e eles são altamente contrários às Escrituras, contrários a Jesus, contrários ao Evangelho, não significa que Deus não os ame e não os tenha escolhido desde a fundação do mundo. Porque nesse exato momento de Atos, nós temos aqui, diz Saulo. Saulo aqui, como eu já disse algumas vezes, é o apóstolo Paulo. É o escritor de cerca de metade do Novo Testamento. De 13 cartas bíblicas, 13 livros bíblicos, do Novo Testamento tem 27. Ele escreveu 13, quase a metade do Novo Testamento. Só que nesse exato momento, ele não é um convertido. Ele não é um salvo. Ele é um inimigo, ele odeia Jesus. Ele odeia Jesus. Então nós, no crescimento de igreja, nós precisamos olhar para as pessoas e entender que as pessoas, hoje elas podem ser um inimigo da fé. Elas podem ser um inimigo da fé. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas podem estar conosco batalhando pela fé. Eu já disse algumas vezes, nós costumamos achar
que somente aqueles que recebem bem, que são legais, que são positivos, é que vão e que tem potencial para o Senhor alcançar. Não funciona assim. Eu vou dar o exemplo do evangelismo do domingo. Eu disse, acho que no domingo passado eu disse, eu saí com a Denise, nós fomos ali, Denise e o pequeno Timóteo. Nós subimos aqui na rua, nessa mesma rua aqui, mas atravessando ali a avenida e subindo. E fomos visitando algumas casas. Mas 3 das 4 casas que nós conversamos já eram pessoas de igreja. Já eram pessoas de igreja que, quando nós falamos, elas nos receberam muito bem. Nos receberam muito bem, inclusive até abrindo para a gente poder entrar lá e tomar uma água, conversar e trocar algumas palavras com aquelas pessoas. Só um, só um que nos atendeu assim de longe. Ele perguntou o que nós queríamos, ele ficou de longe, assim, na área da casa dele, conversando de longe. E a gente conversou, daí quando nós oferecemos uma literatura para ele, um livro para ele, ele pegou e disse, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, na verdade eu acho que não vou ler isso aí, vai ficar aí, vai ser um desperdício deixar aí para que eu não leia. E ele foi assim, arredio com a nossa conversa, para nós conversarmos um pouquinho com a Bíblia. Mas aí tu pensa assim, quem tem potencial para ser um eleito? Quem é o eleito do Senhor? Quem o Senhor vai salvar? O Senhor vai salvar aquelas 3 pessoas que nos receberam bem? O Senhor sabe. Mas será que aquele que foi arredio, o Senhor não vai salvar? Só porque ele na primeira vez aconteceu dele ficar arredio, de não querer nos receber? E se nós formos numa segunda e numa terceira? Agora, os irmãos que foram por aqui, ó, foi o Samuel, o Beto e a Rosângela, eles estiveram ali em confronto. E aparentemente o que acontece? A pessoa que eles conversaram se apresenta como Paulo se apresentou nesse momento aqui. A princípio, a pessoa se apresentou como um inimigo da fé. A princípio, ela se apresentou como talvez zombando das Escrituras, ironizando o que estava sendo feito. Mas nós temos que lembrar que o momento em que ela está, talvez seja o momento em que Paulo estava. Paulo aqui é um inimigo de Cristo e um perseguidor da igreja. Assim nós temos que olhar. E a bela e maravilhosa conversão, ela principalmente vai acontecer nesses casos, em que a pessoa é um tremendo inimigo da fé, mas alguém começa a semear a boa palavra, a pregação, conversar das escrituras, e o cara vai ficar bravo, e o cara vai ficar irritado, e o cara vai mandar você calar a boca, e você continua, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai lançando a semente. E num determinado momento, o Senhor vai lá com o seu Espírito Santo e trabalha no coração dele. Trabalha no coração dele e abre o entendimento dele. Abre o coração dele para que ele entenda Cristo e ame a Cristo de todo o coração. Nós temos casos aqui, nós temos casos conosco nessa noite. Basta você lembrar, todos aqui, alguns nasceram em berços que já são evangélicos, mas alguns não eram evangélicos. Alguns não eram cristãos. E alguns odiavam crentes, que muitas vezes não contam seu testemunho e dizem assim, olha, eu odiava crente, não gostava de crente. Eu achava a coisa mais horrorosa, eu nunca pensei que estaria numa igreja de crente. Mas hoje está. Hoje está participando, ouvindo uma pregação, e hoje está com o coração completamente mudado, transformado. Então eu faço a pergunta, quem é que pregou o evangelho para você? Quem é que anunciou o evangelho, começou a te falar do evangelho? Mas provavelmente quem começou a falar do evangelho para você era uma pessoa que talvez pensasse assim, hoje ele é um inimigo. Mas amanhã ele pode ser alguém que esteja comigo, conosco, cultuando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos uma história. Todos nós. Como eu disse ali antes de começar o culto, quando eu voltei para a Assembleia de Deus por causa de uma mocinha, que eu comecei a gostar de uma mocinha. Então meu interesse não era na Bíblia. Meu interesse era na mocinha para ir para a igreja. Até já conversei com a Denise, contei para ela, ela é bem conhecedora dessa parte. E eu voltei para a igreja, para a Assembleia de Deus, por causa de uma mocinha que eu me interessei nela. Só que quando eu ia nos primeiros cultos, o que eu fazia? Eu saía do culto e ia para o boteco. Eu frequentava alguns botecos, e lá tinha um boteco lá que era o chamado Bar do Chorna, Bar do Chorna, e eu ia lá para o boteco do Bar do Chorna. E saindo da igreja eu ia para lá e ficava jogando sinuca e bebendo. Já dava aula, mas eu fazia isso.
E eu ficava assim, dava uma tacada de sinuca, não que a sinuca em si seja um pecado, mas eu ia lá na porta e esticava a cabeça para fora para ver se nenhum membro estava vindo assim da igreja para me pegar jogando sinuca. E eu lembro disso, eu lembro uma vez jogando truco que eu comecei a jogar truco e eu comecei a beber cerveja. Era valendo algumas cervejas, quem perdesse no final pagava todas as cervejas que a gente estava bebendo. E a gente foi bebendo, bebendo, bebendo e jogando truco, até o momento que eu fiquei tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado, que a minha cabeça ficou assim colada na mesa e eu olhava para as cartas, segurava com essa mão, a mão direita segurava as cartas com a cabeça tão bêbado que eu não conseguia levantar a cabeça e jogando assim. Não conseguia levantar a cabeça. E ali eu não entendia como alguém que realmente tivesse entendido o evangelho. E antes disso era um semi-ateu que ficava zombando da Bíblia quando alguém falava da Bíblia em sala de aula. Quando alguém tentava fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu questionava e zombava de algumas questões que eu achava que tinham fundamento. Mas como Deus, ele tem suas maneiras de atrair e pessoas para pregar o evangelho para nós, para que a gente conheça o seu filho Jesus Cristo e comece a mudar, Deus começou a colocar pessoas em nossa vida, em minha vida, para que eu começasse a falar do evangelho, para que eu começasse a olhar diferente, para que eu começasse a pensar diferente, para que Deus mudasse a minha natureza, o meu comportamento, o meu entendimento quanto às escrituras, para que um dia tivesse, em vez de ser um inimigo da fé ou um mau exemplo do que eu estava sendo, Deus pudesse trabalhar em minha vida. E isso, meus irmãos, tem que ser visto para as pessoas. Nós podemos, e vejo que aqui uma grande dificuldade. Nós não veremos conversões porque geralmente nós conseguimos conversar com quem nós gostamos. Com quem nós gostamos, nós conversamos. Com quem nós gostamos, nós não conversamos. Note isso que aqui já serve de uma orientação. Quando nós recebemos visitas na igreja, eu acho que hoje nós não temos nenhuma visita na igreja conosco, todos são conhecidos. Mas quando nós recebemos uma visita na igreja, é uma tremenda dificuldade. Nós temos uma tremenda dificuldade porque encerra o culto, o que nós fazemos? Nós vamos nos reunir em grupos que nós temos uma afinidade, uma tranquilidade para conversar. Mas nós temos uma tremenda dificuldade de se aproximar de alguém que nós não conhecemos. E ainda mais se for uma pessoa que nós, como diz entre aspas, nós não vamos com a cara. Nós não vamos com a cara. Então nós costumamos assim, o ser humano costuma dizer assim, veja como isso é muito sério para a pregação do evangelho. Você, vem alguém, nós estamos todos nós aqui, vem alguém participar no nosso meio, daí a pouco você escuta 2 ou 3 falando assim, eu não fui com a cara do fulano. Aí você pergunta, mas por quê? Não sei por quê. Mano, fui com a cara. E até alguns ainda, e já escutei crente, quando os santos não batem, não adianta. Peraí, que negócio é esse quando os santos não batem, se não foi com a cara, se não tem nem motivo para falar com que foi com a cara, e aí tu está dizendo isso? E a pergunta é a seguinte, como é que tu vai pregar o evangelho, tu vai anunciar o evangelho, se tu tem esse comportamento? Aí tá lá com o vizinho, aí o vizinho diz, eu não vou com a cara desse vizinho, porque esse vizinho é assim, essa. É claro, ele é morto dos seus delitos e pecados. Como é que tu vai ver mudança se não tiver alguém para anunciar para ele? Você acha que Paulo achava que as pessoas iam recebê-lo bem quando ele entrava nas sinagogas, que é tudo maravilhoso, ele ia pregar e as pessoas iam abraçar o evangelho, iam crer em Cristo, iam ficar felizes? Paulo sabia que ia encontrar o confronto, ia encontrar pessoas iradas, ia encontrar pessoas que iriam contra-atacar, que iriam até mesmo fazer mal para ele. Ele diz, nós somos expostos à morte todos os dias. Nós somos expostos à morte todos os dias. Ou seja, é preciso entender que nós não pregamos para pessoas boazinhas. Nós devemos pregar conforme a orientação do Senhor para toda criatura. E algumas criaturas são como Paulo nesse exato momento, perseguidores, inimigos da fé. Mas se tiver alguém que entenda esse princípio de pregar para todo mundo, mesmo que seja alguém assim que não seja, como você diz, que não vai com a cara, ou que os santos não batem, e começar a anunciar, quem sabe você veja uma coisa maravilhosa acontecendo. Da pregação da palavra do Senhor para ela. Eu tenho citado lá o meu vizinho, e meu vizinho, se ele escutar aqui, ele vai saber que é ele, né? Mas está sendo gravado e publicado.
essa semana de novo, ele lá trabalhando, daí a pouco nós estávamos conversando sobre vagabundos que não querem trabalhar. Daí ele falou assim, conversando, daí a pouco ele falou assim, quem não trabalha não coma, quem não trabalha não coma. E na hora eu lembrei do texto que Paulo fala aos Tessalonicenses, assim, seu fulano, o senhor sabia que está na Bíblia, que o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, disse exatamente essa frase do Senhor, disse assim, olha, quem não trabalha não coma. E eu estou jogando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e daqui a pouco eu espero que Deus abra a porta à palavra e a gente possa ter uma conversa mais longa, para que eu possa conversar mais sobre a salvação com ele. Porque como bem foi dito pelo Samuel, bem foi dito pelo Marconi, bem foi dito pela Rosângela, nós não podemos saber o remédio e não levar o remédio para a salvação. Nós não podemos saber aquilo que transforma vidas e muda vidas se nós não tivermos compaixão. Nós temos que entender que salvos eleitos estão, mas alguém precisa se aproximar e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, anunciar a Cristo e ver a gloriosa transformação do Senhor. Ver a pessoa junto conosco, participando conosco, e ela dar um testemunho maravilhoso e falar assim, puxa vida, eu não gostava do fulano, mas o fulano se aproximou de mim, começou a conversar comigo, começou a anunciar o Evangelho, começou a apresentar a Cristo, e um dia lá em casa, de madrugada, eu estava pensando muito aflito, e começou aquelas palavras dele na minha cabeça, começaram a fazer sentido. E eu entendi naquele dia Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Isso é Evangelho. E aqui, Paulo, como eu disse nesse momento, ele é um perseguidor, ele está participando aqui na morte do Estevão. Mas tempos depois, no capítulo 9, você vai ver que ele muda, ele é alcançado pelo Senhor e ele é transformado. Por isso que você precisa aprender o princípio de não olhar pela pessoa, se ela te persegue, se ela te faz mal, se ela é isso, se ela é aquilo. Mas olha, se tem alguém lá no teu emprego, que é daqueles que assim, ele é invejoso, que tenta te fazer mal, que mente, que faz isso, faz aquilo, prega o evangelho para ele. Ora por ele. Não responda do mesmo nível. Não faça da mesma forma. Porque daí você está esperando só a conversão de pessoas que gostam de você, que são boazinhas. Não tem que esperar conversão de todo o homem, e até mesmo dos homens mais endurecidos da face da terra. Que o Senhor tem poder, o poder não reside em nós, reside no poder da palavra por meio do Espírito Santo no coração dele. Assim a gente vê, por isso que eu me encanto muito com Paulo. Quando eu chego no capítulo 9, logo após a conversão dele, diz, e logo Paulo pregava nas sinagogas de Damasco. Logo no capítulo 9, diz que logo ele pregava nas sinagogas de Damasco. E eu fico maravilhado em ler que no capítulo 9, ele estava indo perseguir em Damasco. Mas quando ele chegou em Damasco, ele está pregando nas sinagogas e pregando o Cristo que ele perseguia. Porque ele foi alcançado, e alcançado pelo poder de Deus. Alcançado pela palavra que ele foi anunciado pelo próprio Senhor. Ele foi alguém que foi quebrantado pelo Senhor no caminho. E assim, quando nós estamos dispostos a pregar a palavra ela alcança, ela transforma, ela quebranta pelo poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, note, você lembra de alguém que nesses anos todos você tem anunciado que era assim um inimigo seu? Alguém que não gostava de você? Você lembra de ter anunciado para alguém? Lembra de ter orado por alguém que, por exemplo, que não gostava de você, que você não ia com a cara ou ela não ia com a sua cara? Lembra? E nós muitas vezes não lembramos, porque quem nos faz mal a gente costuma pagar com mal. Nós temos que dar o evangelho, temos que orar por essas pessoas. Eu não sei se eu contei na escola dominical ou foi no culto à noite, mas os irmãos me perdoem, porque às vezes eu conto 2, 3 vezes a mesma história. Mas em Rio Claro, nós chegamos para trabalhar e tinha uma senhora, a Dona Maria. A Dona Maria, o que eu já contei no culto, mas conto para aqueles que não ouviram lá. E a Dona Maria ficava na esquina, era uma esquina próxima da congregação, e a Dona Maria ficava sentada ali. Só que ela tinha um costume quando nós saímos com a Denise, eu saí com a Denise e não tinha nenhuma das crianças, bem no início. A gente passava por ela, a Dona Maria virava a cara assim, com a cara de nojo para nós. E eu dizia assim para Denise, essa velhinha ali, essa velha não gosta de nós. Essa velha não gosta de nós. E a Dona Maria, então, foi aquela situação ali. Algumas vezes a gente passava por ela, virava assim, fazia uma cara assim de que estava alguma coisa nojenta passando pela frente dela. E nós falando assim. E um dia, um belo dia em Rio Claro,
É, acho que era uma quarta-feira, tinha estudo bíblico. Eu já estava estudando em Campinas, no seminário. A gente tinha lá a igreja, a congregação dele, a pouco antes de começar o estudo bíblico, entra a Dona Maria com a Bíblia debaixo do braço. Entra a Dona Maria debaixo do braço, que nos fez várias vezes cara de nojo. Sentou, aí eu dirigi o estudo, preguei, falei, fui ensinando, explicando, trabalhando. Aí quando terminou o estudo, eu falei assim para Denise, Denise, o que será que essa velha veio fazer aqui? Será que ela veio investigar o que nós estamos fazendo? Olha a minha fé, olha a minha cabeça, ó. Eu não sabia dos planos de Deus, não sabia como Deus trabalha. E ela veio ali e falei assim, ela só veio investigar, acho que ela nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Aí chegou domingo, 15 minutos antes, Dona Maria chegou com a Bíblia na mão. Quarta-feira seguinte, Dona Maria com a Bíblia na mão. E a Dona Maria nunca mais deixou de participar. E começou a se transformar numa amiga nossa, numa pessoa amável para nós. E a gente começou a ter um carinho tão grande, tão profundo por ela. E um dia ela nos convidou para ir almoçar na casa dela, comer uma galinha lá ensopada. E aí ela fez aquela galinha ensopada e nós fomos lá comer com arroz e feijão, bem ensopadinha. E disse, Dona Maria, eu preciso lhe perguntar uma coisa. É assim, pode perguntar? Sim, a senhora não gostava de nós, né? Ela falou, não, não gostava. Não gostava. E se nós sabíamos, quando nós passávamos pela senhora, a senhora virava a cara e fazia cara de nojo. E eu perguntei para ela, mas o que que fez a senhora mudar? O que que fez a senhora mudar? Notem como Deus vai trabalhando e como Deus conduz a salvação. Note como Deus conduz. Ela falou assim, não, um dia eu estava falando mal de vocês, lá de você, aí de vocês, não sei para quem, não lembro quem era, e a pessoa me disse assim, tu já foi lá ouvir o que ele fala? Para tu tá falando isso? Ah. E a pessoa pegou e confrontou ela de perguntas, tu já foi lá ouvir o que ele fala? E ela disse que naquele dia ela pensou assim, bah, eu fico assim com esse sentimento, esse comportamento e falando, e nunca fui lá ouvir. E ela disse que resolveu, na primeira quarta-feira, ela resolveu ir ouvir o que eu falava, o que eu ensinava lá na igreja. E disse que quando ela entrou, assentou e escutou os ensinamentos, que ali ela foi pega pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou no coração dela. Tudo aquilo caiu. E ela deixou de nos ver como inimigos dela e passou a nos ver como irmãos dela. E a Dona Maria, ela passou a ser uma pessoa amável. Nós mudamos para uma minha aguinha que ficava lá em cima do bairro. Foi ela que foi ajudar a lavar as paredes da casa com a Denise. Foi ela que foi ajudar lá nas coisinhas lá. Dona Maria participou, começou a ajudar, começou a colaborar. O que pedia para ela, ela ajudava. Inclusive, quando o Sara, compramos terreno em Sara, eu fiz uns bloquinhos de R$ 10 por mês, mandei para algumas pessoas. Só 2 pessoas nos responderam, uma delas foi ela. R$ 10 por mês para pagar o terreno ali. Dona Maria depositou R$ 10 no primeiro mês. No segundo mês, que ela ia depositar os R$ 10 para ajudar a pagar o terreno lá em Sara, a Dona Maria faleceu. Deus a recolheu. Mas a recolheu crente, com um testemunho de alcance do Evangelho, do poder do Evangelho. E nem me aproximei da Dona Maria, ela que foi lá movida pelo Espírito. Mas o que eu quero dar o exemplo é de que naquele momento que ela estava na esquina, ela era uma inimiga nossa. E nós também não tínhamos assim uma visão assim, nós morremos de amores pela Dona Maria. A gente sabia daquele olhar dela. Mas nós não somos guias do Senhor. Nós não dirigimos a mão do Senhor e o poder dele. Nós não sabemos onde vai residir a salvação, onde vai se manifestar a salvação. Por isso que nós temos que lançar a semente independente se ele é um inimigo ou não. Se ele te olha com uma cara de nojo, não. Se lá no emprego ele tentou te passar a perna. Se aquela pessoa quer teu mal, você tem que quebrar essa barreira. E ultrapassar a barreira em que você pega e não ama só aqueles que te amam, mas ama também e ora por aqueles que te perseguem. E lança o evangelho. Porque lá na frente se pode perceber que vai ser talvez um grande companheiro da batalha pela fé, como foi Paulo, a igreja mais à frente. Isso é extraordinário. Vamos seguir mais um pouquinho para meditarmos mais um pouco. Diz o capítulo 8 também, versículo na sequência, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Naquele dia que está aqui, é no dia da morte do Estevão. No dia da morte do Estevão. E aqui eu quero pontuar bem para os irmãos. Nós não podemos romantizar o Evangelho. Seria um grande engano romantizar o Evangelho e dizer que a pregação do Evangelho não tem conflito.
Dizer que a pregação do evangelho não tem perseguição. Dizer que a pregação do evangelho não tem morte. Isso é romance, isso só tem naqueles livros em que tudo dá certo. A Bíblia não apresenta assim. A Bíblia vai apresentar que pregar o evangelho genuinamente vai ter custo, vai ter baixas, vai ter perseguição, vai ter morte, como continua tendo pelo mundo inteiro, em alguns lugares e alguns países. Porque notem, no capítulo 7 tu vai perceber que Deus levanta o Estevão para pregar um sermão maravilhoso, profundamente cheio do Espírito Santo. E ele vai pregando, e 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 vai pregando. Mas quando está finalizando o capítulo 7, a Bíblia não nos ensina que as pessoas aplaudiram o Estevão. A Bíblia não nos ensina que elas ficaram maravilhadas, levantaram, gritando, como lá eu vi algumas passadas do show da Lady Gaga, né? Veio o Brasil, assim, reuniu milhões na praia lá do Rio de Janeiro, assim, e as pessoas tudo gritando e felizes da vida com ela ali, e fã, e gritando. Não é assim com o Evangelho. Não é assim como foi no show. O Evangelho é completamente diferente do que aconteceu ali. Aqui você vê que Estevão foi levantado pelo poder do Espírito e pregou um sermão maravilhoso, só que no final diz que o pessoal ficou com tanta raiva dele, que diz que eles começaram a ranger os dentes, enquanto ele estava pregando o Evangelho. Eu fui fazer uma visita com o Marconi, e disse para o Marconi, né? Esse, olha, na hora que eu comecei a falar algumas coisas ali para a pessoa, assim, uma coisa me chamou a atenção. A hora que eu falava da Bíblia, via que ele mastigava assim, como se fosse assim, que tivesse bravo comigo, assim, que eu estava falando da Bíblia para ele. E eu disse depois, olha, isso me chamou a atenção esse momento dele. O momento de ficar, quem sabe, chateado, mas eu vou deixar de falar porque ele ficou chateado? Eu vou deixar de falar porque ele ficou bravo comigo se eu estivesse falando algumas coisas? Não, nós não podemos fazer isso. Porque aqui o texto nos ensina que o Estevão pregou, e quando ele está chegando ao final do evangelho, da pregação dele, da apresentação, na verdade ele nem conseguiu terminar ali o sermão, o pessoal está com raiva dele, está com ódio dele. E é exatamente isso que vai acontecer em algumas situações. Por isso que naquele dia é a morte do Estevão e se levanta uma grande perseguição. Nós precisamos entender o seguinte, olha só, tá? Nós queremos crescer, queremos avançar como igreja, queremos conversões. Primeiro, nós não podemos pregar só para quem nós gostamos. Nós precisamos pregar para toda criatura. Toda criatura, inclusive aqueles que assim são aqueles que tu diz que não vai com a cara. Para Deus transformar esse relacionamento, esse tipo de comportamento dele e até mesmo do teu, para que tu olhe para ele com compaixão, com amor, para que você ore por ele. Segundo, tu precisa entender que algumas vezes que tu for pregar, o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio que as pessoas vão ficar com tanta raiva, que elas vão ranger os dentes e quem sabe tu até apanhe por aí. Pastor, mas tá falando demais apanhar? Já imaginou a gente sair numa casa e a gente apanhar? Apanhar? E já imaginou ter dois homens ali no grupo, dois homens e uma mulher, daí saltar um homem, dali a pouco, salta o homem para querer surrar a gente e a gente pega os dois homens. Não, tu tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando que vai surrar? Nós é que vamos bater em você. E ergue ele na bordoada e surra ele e arrebenta o homem, está vendo? Quis pular contra nós é que arrebentamos. Não. Se nós formos apresentar a Cristo, apresentar o Evangelho, e alguém se irar, não é assim que nós respondemos. Nós podemos nos defender, mas atacá-lo da mesma maneira, não. O Estevão aqui não faz isso na hora em que ele está morrendo por causa da pregação do Evangelho. O Estevão entende que o Evangelho tem um custo porque o Senhor avisou. No mundo tereis aflições. Olha, se perseguiram a mim, imagine vocês. Se perseguir o Senhor, imagine o servo. O que vão fazer? E a gente precisa aprender que pregar o Evangelho tem um custo. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja. A igreja, em alguns momentos, teve paz. É citado em alguns momentos em Atos de paz para a igreja. Mas é citado outros momentos de grande perseguição. Ou seja, note como isso trazendo para a prática. A gente vai sair aqui, daqui uns 2 meses e pouquinho, outro evangelismo. E a gente vai começar a visitar algumas casas aqui por aqui.
outras casas por ali, outras casas por aqui. Mas conforme a gente for visitando, a gente pode encontrar perseguição. A gente pode encontrar pessoas bravas. Nós podemos encontrar pessoas que vão nos atender lá dentro e falar assim: ah, não gosto de crente. Cai fora, não apareça mais aqui. E qual vai ser o nosso comportamento? Aí vai ser caminhando pela rua e falar assim: aquele desgraçado ali, aquele desgramado ali, não quis nos escutar. Que vá para o inferno mesmo. Que vá para o inferno mesmo. Já com um coração duro, não nos atendeu, nós querendo fazer o bem para ele, anunciar o evangelho, e olha o coração do miserável. Não, tu tem que sair dali diferente, entendendo que ele está morto nos seus delitos e pecados. E nas orações da noite, chega: Senhor, nós saímos hoje pregar ali, rapaz ali nos xingou, mas sim, não permite que o nosso coração fique dessa maneira. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor possa com o teu Espírito abrir o coração dele, para que numa outra oportunidade a gente volte, ele possa pelo menos receber, Senhor. E que a gente, quando chegar lá, ele possa pelo menos ouvir alguma coisa que a gente fale para ele. E note, aí o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo orou, tu pediu e pediu para o Espírito Santo trabalhar. Daí no outro dia, do outro evangelista, tu vai na mesma casa e chega lá e bate palmas e ele sai na porta e diz assim: olha, hoje eu vou ouvir um pouquinho vocês. Aquele dia eu xinguei vocês, mas hoje eu vou ouvir. E tu lembra da tua oração. Lembra que tu orou para Deus trabalhar com o Espírito Santo. Lembra que tu pediu para Deus tocar no coração dele. Já é um avanço. Mas achar que vai pregar sem nenhuma perseguição, sem nenhum contratempo, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo, isso é romântico. É romanticismo na Bíblia. A Bíblia vai mostrar que ela teve perseguições, teve execuções, teve mortes. E nós precisamos, como igreja, entender que se é o genuíno evangelho, se é um evangelho firmado nas Escrituras, muito mais. Eu estava explicando aqui para os irmãos o princípio do ariete, quando o Senhor diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a ideia é como naqueles filmes que tem o castelo e tem os de fora que querem entrar lá dentro para invadir o castelo. Quem está fora é a igreja, não é quem está dentro. Quem está dentro são os perdidos. E quem está fora, pega o ariete. O ariete é aquele negócio que eles pegam nos filmes, tipo um grande tronco, e eles colocam uma roda naquele tronco e seguram umas madeiras e vão para trás e empurram assim na porta. E empurram na porta. Só que quando eles vão para trás para empurrar para frente, para tentar bater na porta, para derrubar a porta, lá de cima você não vê nos filmes o quê? Os camaradas com flecha aqui, ó, e dando, ó, flechada e flechada e flechada, às vezes jogando piche, água quente, óleo fervente, jogando óleo para depois jogar uma flecha com chama para incendiar, e ali embaixo o pessoal agarrado. O pessoal agarrado. A igreja é quem está com ariete. A igreja é aqueles que seguram, mas antes de a gente pegar e se segurar no ariete, é preciso avisar e conscientizar a mentalidade, a mudança da mentalidade. Lembre-se, você se agarrou, hoje pode ser teu último dia. Você se agarrou no ariete, lembre, quando nós chegarmos na porta do castelo, para tentarmos bater e abrir para que a gente alcance os eleitos, hoje pode ser teu último dia. E lembre, quando tu receber uma flechada no braço, não largue. Siga em frente. Se você for queimado com óleo, não largue, vamos em frente. Porque as portas não vão prevalecer contra a igreja, a gente vai avançar. O Senhor prometeu isso. E a gente pegar e alguns de nós, o que pode acontecer como Estevão? Alguns de nós podem ser flechados, mas as portas não vão prevalecer. Alguém vai ficar agarrado ao ariete e vai bater tanto na porta, tanto na porta, tanto na porta, que a porta vai se abrir. E a igreja vai adentrar. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja é quem avança contra as portas. Não são as portas, nós não estamos dentro, nós estamos fora. É nós que avançamos e batemos as portas. E alguns podem ir caindo, como foi o caso de Estevão. Mas ele lançou as sementes, está cumprindo o mandato do Senhor e pregando com coragem e ousadia aqui. Então isso é maravilhoso no texto, você observar isso. E ter essa consciência. Ou seja, pode ser que um dia a gente tenha um olho roxo. No Brasil, o máximo que eu tive foi gente levantando na hora do culto e batendo boca comigo. O máximo que eu tive. E lembro de uma vez, mas não lembro se a gente estava pregando o evangelho. O cara estava na bicicleta em Vazante. Eu acho que não estava pregando o evangelho. E o cara estava bem assim, bem perto de mim, assim, bem pertinho.
tinha o diácono da igreja, eu ali, não sei se nós estamos falando da Bíblia, ele puxa assim uma faca, mas uma faca desse tamanho assim. Mas eu não lembro se a gente estava pregando o evangelho, creio que não estava, ele puxou uma faca assim, e o meu sangue parou, mas ele não avançou com a faca, não fez nada. Mas se eu estivesse pregando o evangelho, estivesse falando a palavra do Senhor, e ele tivesse esticado o braço, ele estava muito perto, esticado o braço, e estivesse morto ali por causa do evangelho, e aí? No Brasil já aconteceu isso. No Brasil já aconteceu isso. Como eu contei do livro do reverendo Oswaldo Hack, uma reunião em Curitibanos, lá próximo da minha cidade. Os missionários americanos passaram por lá e foram fazer um estudo bíblico, uma pregação lá, passando pela cidade de Curitibanos, foram fazer um estudo bíblico. E ali o pessoal se alvoroçou na cidade porque não queriam um estudo de crente lá. E foram tudo lá pro estudo bíblico lá, para jogar pedra e gritar e atrapalhar e incomodar. E os missionários americanos tiveram que pedir auxílio para a polícia ir lá auxiliá-los para que eles pudessem fazer estudo bíblico, porque estavam muito nervosos e não queriam. Se vai ler as histórias no Nordeste, teve mortes de gente pregando a palavra do Senhor no Brasil. Então o evangelho não é romântico no sentido que tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Essa mensagem é neopentecostal. A mensagem neopentecostal que diz que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo vai prosperar. Biblicamente, não é assim. Aí o Estevão morre, vamos para o último finalzinho aqui. O Estevão morre, né? A igreja é perseguida, a igreja é dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria. A igreja sai, com perseguição, com morte. E diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Grande pranto sobre ele, porque notem, Estevão é um homem fundamental para a igreja. Diz que alguns homens piedosos fizeram um grande pranto. Isso demonstra o quanto a igreja valorizava os homens que ela tinha, que ela sabia que era importante para ela. Quando um grande homem de Deus morre, a igreja deveria lamentar muito pela morte dele. Lamentar muito, apesar de saber da sua ressurreição. Mas a importância que ele faz para o momento da igreja, às vezes as pessoas não percebem que são colunas tão grandiosas para a igreja, tão importantes para a igreja, que ele vai fazer muita falta na igreja. Eu li sobre a morte do Spurgeon, Charles A. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Assim, quando ele morreu em Londres, na Inglaterra, assim, assim, a cidade foi tomada de um luto tão grande, não somente crentes, até incrédulos, porque sabiam o valor que ele tinha para a cidade da pregação e da transformação de Londres pelas suas pregações. Gente de todo tipo, sabe, participando do velório dele, daquele sepultamento dele. E ele, antes de morrer, né, ele foi orientado que quem fizesse o sermão final do sepultamento dele fosse um pastor presbiteriano, que inclusive substituía ele quando ele não estava na sua igreja. Então ele era batista, da igreja batista, mas quando ele saía para alguns lugares, muitas vezes esse pastor presbiteriano amigo dele é quem substituía o púlpito e pregava lá. E eles não tinham esse problema de serem amigos, serem de diferentes denominações, com algumas diferenças, mas pregarem o mesmo Senhor. E quando ele faleceu, foi assim uma profunda luto em Londres e lamentaram. É diferente quando você olha aqui nesse versículo, é diferente quando você observa, por exemplo, a morte de Bonnie e Clyde. A morte de Bonnie e Clyde. Não sei quem já ouviu falar de Bonnie e Clyde, mas era um casal nos Estados Unidos famosos por roubos e execuções, mortes. Eles assaltavam banco, até tem vários filmes sobre eles, Bonnie e Clyde, e assaltavam bancos, matavam, metralhavam policiais, faziam assim um terror. E acontece que quando Bonnie e Clyde morreram, curiosamente, a polícia metralhou o carro deles, assim, matou os dois metralhados, porque eles eram extremamente perigosos, tanto o homem como a mulher era mais, a Bonnie era mais do que o Clyde. E quando a polícia entrou com o carro e os dois mortos assim entraram, as pessoas ficaram assim tão tomadas de que elas queriam encostar neles, queriam pegar alguma coisa, eles queriam pegar o anel que eles estavam usando, pegar alguma coisa da roupa deles, como se fossem assim extremamente importantes para eles. E deram um super valor. Até o filme que tem um filme que mostra bem esse momento, assim, as multidões tomando a rua por onde estava passando, assim, tendo levado o carro com eles mortos, e as pessoas tentando
encostar neles, pegar alguma coisa. Diferente do que está acontecendo aqui. A igreja entende quando um dos seus é recolhido e a importância que ele tem. E aqui diz que alguns homens piedosos, sepultados, fizeram um grande pranto sobre ele. Grande pranto sobre ele. Aqui eu digo, para a igreja presbiteriana, quando o nosso irmão Nicodemos, que ele sabe disso, ele já fala sobre isso, mas quando nosso irmão Nicodemos for recolhido, vai ser um vazio para a igreja tremendo. E só não vai lamentar quem é tolo. Só não vai lamentar quem não percebe a importância que os homens valiosos de Deus têm. Como eles têm importância para a igreja, do que eles fazem, do que eles trabalham, do que eles pregam. Para a gente chegar ao final, aí Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Ou seja, note que a igreja aqui é assim. A igreja não somente ela foi dispersa. Paulo diz no capítulo 26 de Atos que ele pedia cartas para ir por várias cidades procurando esse pessoal. O Paulo não sossegou. Engana-se quem ele se fez só a viagem para Damasco. Ele diz no capítulo 26 que ele foi para várias cidades estranhas perseguindo. Ou seja, o pessoal saiu perseguido, mas o Paulo não se deu por vencido. Ele vai atrás. E ele diz que ia atrás e entrava e arrastava e levava para Jerusalém e dava votos para serem mortos. Então a igreja está sobre esse contexto. O contexto de profunda perseguição. Em que você acha que, eu vejo nós aqui estamos numa tranquilidade tremenda. Nós saímos de casa, nós viemos para cá, viemos com um carro, ou o pessoal que veio de Uber, ou veio de carona. Nós viemos aqui, estamos aqui, ninguém entrou aqui, ninguém arrastou um de nós aqui, ninguém levou para ser morto. Nós vamos voltar para casa, vamos jantar, quem sabe alguém vai fazer um lanche, vamos jantar, vamos dormir amanhã tranquilo. Ninguém vai entrar lá para arrastar. Só que o comodismo, essa parte de estar acomodado, ela pode nos levar a ficar parados. Sem nenhuma ação, porque a gente acha que está tudo tranquilo, está tudo bem. A gente não percebe que o comodismo muitas vezes gera a nossa inércia, ou seja, ficar parado. E nós muitas vezes podemos ir para casa e amanhã a gente volta às coisas normais, vai trabalhar e tudo mais. Mas o compromisso com a pregação do evangelho, a gente esquece muito no segunda-feira. Aqui nesse momento, quando diz que Saulo, porém, assolava a igreja, ou seja, ele entra nas casas, ele arrasta homens, ele faz eles blasfemarem, não levou a igreja à inércia. E nós finalizamos com os últimos dois versículos. Diz, entre mentes que foram dispersos por toda parte, entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Aqui é muito, muito legal isso aqui. Porque você vê que a morte de Estevão, que a igreja sabe, esses aqui sabem, não intimidou. Para mim esse versículo é fantástico. É uma igreja que tem coragem no espírito. Porque quando tu olha e alguém pregou o evangelho ali, o Estevão, vamos imaginar, o Estevão pregando, tu tá olhando ele pegou e está pregando, daqui a pouco apedrejam ele e matam. O que tu vai pensar? Se eu fizer a mesma coisa, pode ser eu. Pode ser a minha esposa, os meus filhos, pode ser a minha família. Só que quando a igreja vê que o Estevão foi morto, e ela sabe que o Estevão foi morto, e ela é perseguida por causa disso, nós teríamos que ter o inverso aqui. Nós teríamos que ter esse versículo dizendo, e a igreja ficou intimidada. E a igreja ficou assim com medo, ela tremeu as pernas, ela viu que o negócio ficou feio, e ela não vai mais pregar. Não, nós temos o oposto disso. Nós temos uma ação tão poderosa do Espírito na igreja que diz que por onde ela ia pregando a palavra. A igreja não se intimidou, a igreja não se encolheu, ela não se acomodou, ela a morte de Estevão não gerou um medo que os fizesse calar. Pelo contrário, por onde eles iam pregando a palavra. Isso é demonstração de que o Espírito Santo está trabalhando poderosamente na igreja, levando ao testemunho. É assim. Se você pega e tem alguém que está sendo perseguido, que é alguém que vai morrer, não intimida a igreja. Na China, um país que mais cresce o evangelho, elas são presos, alguns são torturados, alguns estão na cadeia, mas é o país onde mais cresce o evangelho do mundo é na China. Coreia do Norte, prisão perpétua e até execuções por causa do evangelho. O evangelho continua crescendo na Coreia do Norte. Eritreia, um paísinho no nordeste da África, bem pequenininho, um dos mais perseguidores que tem, continua crescendo a pregação da palavra do Senhor.
não é a pregação, a execução. Egito, onde os cristãos ali, alguns cristãos foram mortos alguns anos atrás. O evangelho não deixou de ser divulgado ali, porque foram executados os maridos. As esposas, como eu disse esses dias, um vídeo das esposas falando assim, nós nos orgulhamos dos nossos maridos. Algumas pessoas nos perguntam se nós tivemos tristeza ou medo pelos nossos maridos. Nós não tivemos tristeza, nós ficamos felizes que eles tenham morrido pela causa de Cristo, pelo nosso Senhor. Sabe o que é isso? Esposas terem os vídeos assim, que está na internet, até hoje os vídeos dos maridos serem levados na beira da praia e degolados na beira da praia. E as esposas dizer que elas se sentiram honradas com os maridos que tiveram, porque os maridos foram até o fim para selar a pregação. Ou seja, eu não só prego teoricamente, eu selo com o meu testemunho. E selo com o meu testemunho ao ponto de eu ficar calado e ser decapitado à beira da praia, do sangue escorrer para a praia e ficar aquela sangue na água. Eu não posso ter apenas uma pregação teórica ou discutir teologia em grupos de discussões. Eu preciso aprender a ter uma pregação que ela seja prática e ela cele se preciso for. Esse é o evangelho que está sendo apresentado, aqui a pregação da palavra sendo apresentada. E o último versículo, que é bastante indicativo também, diz, capítulo 8, versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esse é o centro do evangelho, é o nosso Senhor. Mas aqui é bastante indicativo, porque o Filipe é judeu. Ele não é um samaritano. E diz que quando ele desceu a Samaria, ou seja, Samaria é um grande indicador de como o evangelho ele quebra muros. Porque até aqui, o que acontece? Os judeus odeiam os samaritanos. E os samaritanos odeiam os judeus. Mas quando a igreja foi dispersa, o texto diz que Filipe foi para Samaria. A Samaria onde, pouco antes, o Pedro e o João disseram, Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo sobre os samaritanos e os consuma? E os mate porque não quiseram receber o Senhor para dormir uma noite aí? E aqui o texto diz que ele desce para lá. Desce para lá onde Pedro e João, onde João e Tiago queriam descer fogo. Mas ele desce para lá e vai pregar o evangelho. E o mais maravilhoso do texto é que diz que eles atenderam unânimes a pregação. Ou seja, quando o Senhor diz lá para Tiago e João, calma, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eles não sabiam que à frente teria uma conversão em massa dos samaritanos com a descida do Filipe e pregando o evangelho para eles e os alcançando e os transformando em irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso observar. Maravilhoso observar que quem eles queriam matar, o Tiago e o João, agora são alcançados para serem chamados de irmãos. Isso é maravilhoso de ver a conexão de Lucas e também Atos aqui. Assim a igreja, ela vai avançando e o Senhor vai trabalhando no seu povo. Que Deus os abençoe. A gente vai trabalhar alguns sermões, alguns estudos, alguns livros, para que a gente mude a nossa mentalidade, para que a gente ore pela igreja, para que no próximo domingo, por exemplo, nós tenhamos 3 ou 4 visitas que vocês convidaram. Domingo que vem, vamos orar para que nós tenhamos visitas, convide pessoas. E principalmente convide aqueles que tu diz que não vai com a cara. Diz, vamos lá na igreja comigo? Ah, tu está me convidando? Pois é, chama ele. Quem sabe seja o dia. Traga o mais difícil para o culto. E ore por ele. E depois a igreja vai orar por ele. Ouvir a pregação da palavra. Para que o Senhor, quem sabe, alcance e seja um eleito que seja confirmado pelo Senhor.